Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Que saudade que eu tava de ocuparmos as nossas quartas-feiras às 19h47 com aquela tradicional conversa sobre tudo que é relevante a respeito do nosso universo das execuções fiscais, das cobranças tributárias. Não reparem a minha voz, estou recuperando um resfriado, estou um pouquinho afônico, mas isso não vai impedir da gente se divertir revisando muitos assuntos aqui que eu adoro e que são importantíssimos para quem atua, quem estuda, quem se interessa pelas execuções fiscais. Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos muito íntimos da cobrança judicial, a cobrança através da execução fiscal, certo? Vamos deixar outras questões atinentes às cobranças extrajudiciais que estão, é bem verdade, em voga recentemente, a partir do tema 1184 do Supremo, a partir da resolução 547 do CNJ. Já tivemos oportunidade de conversar com ele sobre esses temas, né? Em outras ocasiões, inclusive, eu gravei um curso inteiro lá para a Thaila Educação Compacto, rápido, sobre essas cobranças tributárias. Estou terminando um livro lá para o meu doutorado também, a propósito desse novo fluxo de trabalho. Estamos todos engajados, então, a respeito dessas transformações que estão acontecendo em tempo real aí nos nossos olhos. Mas a gente vai se concentrar hoje nas cobranças judiciais tributárias. Eu preparei alguns bullet points, como já era de hábito, né, nas nossas aulas das quartas-feiras, que eu vou compartilhar com os inscritos lá por fim. Mas pega na minha mão, acompanha essa aula, né? Segura aí esta nossa quarta-feira, pega um papel, caneta para fazer anotações, né? E eu vou compartilhar o arquivo dessa aula lá no meu canal do YouTube. Talvez você esteja acompanhando então essa gravação, né? Está sendo feita em tempo real, mas você vai acompanhar em uma outra ocasião. Mas quem está aqui está sendo prestigiado com informação quente de verdade que diz respeito ao cotidiano das execuções fiscais. Primeiro de tudo, então eu já falei o que é primeiro, né? Já são aspectos das cobranças judiciais tributárias. E estes aspectos, vale sempre frisar, dizem respeito a informação, a um conteúdo educativo. Não considere esse conteúdo como indicação de estratégia processual, de qualquer tipo de aconselhamento. Eu não respondo e não comento situações, processos pendentes aqui. Eu trabalho sempre de uma forma abstrata, né, teórica, né, que não desce a pormenores de casos específicos pendentes. Então eu tenho certeza que você vai compreender esta como uma atividade eminentemente educativa. Estamos numa sala de aula virtual para acessar conhecimentos valiosos, podem ser valiosos para vocês em outras ocasiões. Então, já dei aqui o pontapé inicial e descendo aqui, então vamos fazer um mergulho a respeito da responsabilidade tributária. Nós vamos assentar algumas premissas que são importantíssimas a respeito disso, da responsabilidade. Premissas na execução fiscal, né? Premissas que, em algumas circunstâncias, elas parecem que passam despercebidas, parece que elas ficam esquecidas. Mas eu sempre gosto de revisar, digamos assim, pilares fundamentais que estruturam, não é, o nosso edifício das cobranças tributárias, que são pilares que a gente não pode negligenciar. Se a gente afastar algumas dessas grandes garantias que todos os cidadãos têm, essas garantias anuladas vão dar ensejo, não é, a um tipo de arbítrio, a um tipo de despotismo, de autocracia, de poder de mando que reduz o cidadão, o contribuinte, a um mero objeto, a uma alguém que está sendo manipulado, não é? E não como alguém que verdadeiramente tem garantias, tem direitos, não é? Que deve ser tratado. A gente sabe que tem dificuldades, mas a gente deve ser tratado com igualdade. Não é? Todas as relações jurídico-tributárias e também assim nas cobranças pressupõem igualdade. E essas garantias que começam então com uma garantia que pode ser um tanto quanto utópica, né, em matéria de execução fiscal, porque a execução fiscal ela é desequilibrada em favor da fazenda pública. Isso tem uma série de fundamentos pelos quais isso acontece.
mas nós temos uma relação que deveria ser igualitária e a gente vai tentar igualar os poderes das partes na cobrança judicial tributária a partir desse arcabouço de direitos fundamentais, como por exemplo da legalidade, como por exemplo do devido processo legal, que me protege de perder os meus bens sem que eu tenha oportunidade de me defender ou de anuir com relação a isso. Sou pena de nós termos confisco e nós temos uma proteção constitucional contra o confisco, sem que eu tenha um título, por exemplo, um título em sentido material, que é uma causa jurídica. Sem isso, se eu perder o meu bem, é confiscatório. Confisco é uma situação excepcionalíssima na nossa Constituição, a ponto de se tratar apenas de cultivo de psicotrópicos. É uma coisa assim que não tem paralelo. Então a gente tem que observar essas garantias contraditória, ampla defesa, exigência de fundamentação nas decisões judiciais. Quando eu cheguei nas execuções fiscais, há mais de 20 anos, agora eu vou ficar, até eu chegar nos 30, eu vou falar sempre há mais de 20. Porque se a gente começa a falar muito há 23, há 22, aí a gente começa a entregar muito da idade, né? Eu vou falar assim, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, quando eu cheguei nas execuções fiscais, eu percebi, não é, que havia decisões de redirecionamento que eram objetivas, que eram frustrada a execução, inclua-se no polo passivo. Mais ou menos isso. Uma vez eu até postei no meu Insta uma imagem desses despachos assim, muito breves. No sentido de que aqui a gente precisa ter uma devida fundamentação. Quem tem contato com redirecionamentos precisa encontrar na decisão de redirecionamento as razões jurídicas pelas quais, e lembra quando eu falei de causa, de título em sentido material, precisa haver uma causa jurídica para que, eventualmente, um terceiro venha, porventura, a ter que responder por conta daquele débito. Então precisa ter uma decisão devidamente fundamentada. Paulo Conrado, meu colega lá de São Paulo, ele usa uma expressão que eu gosto, eu acho muito curiosa e explica bem. Aquela decisão de chapa. Aquela decisão padronizada de chapa, ela não tem fundamentação, porque ela é uma decisão completamente mecanizada, né? E isso impede, né, que se tenha ali uma devida fundamentação com as causas jurídicas, com o sopesamento das provas, né, encaixando, e a gente vai dar uma passeada aqui com relação aos requisitos, encaixando os fatos nos seus devidos requisitos legais previstos, as autorizações normativas ou jurisprudenciais que hoje tomaram um fôlego imenso. A partir daí eu posso entender se este suposto codevedor deve, por fim, ser responsabilizado. Nós temos, além dessas garantias fundamentais, a própria garantia de liberdade de iniciativa econômica, que impede a solidarização tributária automática, direta da empresa com o sócio. Isso, inclusive, vai contra todo o ideário da personalização das pessoas jurídicas, no sentido de elas terem uma existência e uma diferenciação entre os seus membros. A gente precisa preservar a liberdade de iniciativa econômica, que é motor do crescimento, motor do desenvolvimento, motor da geração de tributos, motor da inovação, motor da geração de empregos. Nós precisamos preservar a liberdade de iniciativa econômica porque ela é da essência do nosso capitalismo, que foi o grande modelo adotado pela Constituição como a gente vai viver, como a gente vai viver. E o Estado, ele se nutre justamente da atividade econômica particular. E se eu mato a atividade econômica particular, eu mato, por conseguinte, justamente quem se nutre disso, que é o custeio por parte do Estado através dos tributos. Então a gente precisa preservar a liberdade de iniciativa econômica, evitando essa solidarização tributária automática direta. E a gente então viu que existem aqui uma série de princípios, de normas constitucionais de primeira grandeza que representam avanços civilizatórios. Claro, em termos de legalidade é milenar, né? se reputa
nascida a exigência de legalidade tributária aos anos de 1200 na Inglaterra, mas então faz quase 1000 anos, mas a gente tem garantias que foram sendo desenvolvidas e que representam direitos humanos agasalhados pela Constituição, que representam avanços civilizatórios fundamentais, fundamentais. E a gente precisa preservar estas garantias. Isso pode parecer um tanto quanto utópico em matéria de responsabilidade tributária para quem está lá no fronte, né, como nós, que somos, digamos assim, operadores. Eu achava uma expressão muito curiosa essa, quando eu estava lá na graduação. Operador jurídico, aquele que está, de vez em quando eu me sinto um operário jurídico, né, aquele virando massa na obra, assim, né? Porque é um trabalho realmente braçal, um trabalho penoso, mas a gente tá aqui no cotidiano, a gente tá virando a massa realmente. Isso parece que a gente esquece essas exigências. A gente precisa ter isso em mente, porque isso nos ajuda a despertar, né, aquelas luzinhas, tem aqueles insights. Mais do que estudar textos normativos, textos doutrinários, que são muito importantes, mas a gente precisa ter um insight, ter, né, uma luzinha, ter aqui, eu vou por aqui, vou dar uma olhada. Então, são insights que também podem ser úteis na prática. Quando a gente fala de solidariedade tributária, a gente vai agora dando um passo na nossa conversa. Nós vamos lembrar que não pode haver a solidariedade tributária, ok, já entendemos isso, ao menos direta e automática, por conta da violação à liberdade de iniciativa econômica, mas nós temos na nossa lei de execuções a possibilidade de um codevedor, ou seja, um devedor solidário que tem a mesma posição jurídica do devedor original, ele pode estar na certidão de dívida ativa. E é aquele exemplo de tributário 1 que a gente tem na graduação, marido e mulher, aquele comercial de margarina. Marido e mulher são proprietários de um imóvel urbano. Os dois são coproprietários, eles são meeiros, eles são proprietários com meação. Cada um virtualmente de uma fração ideal de 50% daquele imóvel. No nosso exemplo aqui, um pouco grosseiro. Bom, eles são codevedores. Cada um é devedor por inteiro. Eles têm responsabilidade solidária, ou melhor dizendo, eles são sujeitos passivos solidários por esse débito de IPTU. É aquele exemplo realmente de bancos da faculdade. Mas estes dois, o marido e a mulher, podem estar, né, no polo passivo da execução, podem estar na indicação da sujeição passiva lá na certidão de dívida ativa. E a lei de execuções, ok quanto a isso. Porque é um caso clássico de solidariedade por interesse comum. Os dois praticam o fato gerador. Os dois praticam o fato gerador porque eles dois são proprietários. São dois proprietários. Bom, essa é uma situação. Bom, eu tenho até mesmo uma apuração do débito tributário em face dos dois. Quando o município manda a cartinha constituindo o débito de IPTU, manda lá, João e Maria, vocês estão devendo IPTU do ano de 2024. Bom, está constituído o débito tributário, o crédito, em face dos dois. Os dois têm direito a percorrer a via administrativa. Vejam só, a gente lembrou? Devido ao processo, eu posso eventualmente me utilizar do processo administrativo tributário para questionar uma base de cálculo, uma determinada atualização dessa base de cálculo, né? O valor do próprio imóvel, talvez tenha havido algum excesso. Eu lembrei até de um caso uma vez, né, de uma aluna que trouxe lá no curso de execução fiscal de IPTU, um exemplo bem característico, assim, quando havia aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem área rural, né? E havia numa situação que ela trouxe lá um exemplo de uma área de preservação permanente. Desculpem. Uma área de preservação permanente. Bom, a municipalidade excluía o débito de IPTU com relação àquela fração do imóvel. Claro, era uma fração certa e delimitada, talvez até já averbada na matrícula do imóvel, e ele excluía porque não era uma área de possível ocupação econômica.
e, portanto, ele afastava a imposição de IPTU com relação a isso. Né? No curso de IPTU surgiram algumas questões assim curiosas. E aí, então, bom, temos uma questão atinente ao cálculo. Atinente ao cálculo. Será que tem uma averbação ou uma APP certa e determinada com relação àquele imóvel e aquilo então pode motivar, não é, uma discussão pela via administrativa, talvez não tenha sido considerado pela municipalidade, mas os dois do nosso termo podem palmilhar este caminho. Agora, o que a gente não pode, e a gente vai bater de novo na solidarização tributária automática, é o sócio responder com base nesta responsabilidade solidária. E, por incrível que pareça, isso já aconteceu, já houve base legal, uma lei ordinária, Lei 8.620, já está revogada nessa parte. É uma lei de 93 que tratava dos débitos previdenciários. E claro, a importância da previdência e tudo mais motivou o legislador lá nos idos de 90 criar uma responsabilidade solidária do sócio. Ou seja, a empresa deve, o sócio responde também, com paridade. Então vejam só, já começa a ficar estranho. Será que esse sócio teve a oportunidade de percorrer a via administrativa, contestar esse lançamento? É uma dúvida. Precisa ter isso. Lembra? Falei lá no início. Precisa ter o devido processo legal. É uma coisa tão óbvia, tão básica. Thiago está me ensinando o óbvio ululante. Mas é fundamental a gente perceber isso, que a gente precisa ter a garantia de acesso à discussão administrativa. Sou pena de quê? Sou pena de cerceamento de defesa e nulificação da imputação da responsabilidade em face do eventual sócio codevedor. Então vejam só, a lei igualou e o Supremo disse: não, não pode, tema 13 da repercussão geral do Supremo. O Supremo disse: não pode equiparar aqui por lei ordinária, porque havia duas questões. A questão do aspecto formal, né, que era a lei ordinária, e o aspecto material, que é a própria agressão ao texto constitucional. Então havia essas duas vertentes. E depois o STJ, inclusive, reafirmou também a autoridade do tema 3 da repercussão geral. Eu não lembro exatamente, eu acho que é o tema repetitivo 334. Acabei não anotando aqui, mas eu tenho quase certeza que é. O ministro Teori era o relator. E aí então, bom, esta situação do codevedor que está na CDA, olha só, ele precisa ser um codevedor que teve acesso à discussão administrativa, sob pena de inconstitucionalidade, por violação ao devido processo e por violação da liberdade de iniciativa econômica. Tá bem? Então o codevedor, ok, pode codevedor, aquele caso, marido, mulher e tal. Agora, sócio direto e automático, alto lá. Precisa ter havido um devido processo, não pode ser uma responsabilidade direta automática, direta e automática. Né? Talvez ele tenha praticado um ato que gerou uma responsabilidade. Talvez ele tenha. Ele virou pro sócio dele, não, nosso negócio que não está dando dinheiro, vamos parar de pagar, vamos sonegar, vamos trocar o propósito. A sociedade era de comércio, agora eu vou fazer importação. Vou começar a vender cigarro eletrônico, que é uma atividade ilícita. Se eles viram lá entre eles e resolvem violar o contrato, praticar uma atividade fora do contrato, resolvem praticar uma atividade que é proibida por lei, vender cigarros eletrônicos, né? Sonegar, que é uma atividade ilícita, né? Crime. Estamos preparando também um curso aí sobre cobrança tributária através da imputação penal, uma matéria importantíssima, interessantíssima, com vários professores de peso aí que eu andei convidando. Vocês vão saber disso depois oportunamente. Então, se existe uma traquinagem aqui de fatos, deliberações, né, atos que realmente violem a lei contrato social, o estatuto, violem a lei, fundamentalmente,
esses sócios podem ter imputado a responsabilidade, mas isso aqui eu estou dando já coisa de nota de rodapé para vocês, porque não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece, vai lá fazendo aí, liga um no outro, faz um plug aqui, e aí não pode, né? Não pode pegar o cristão lá que está assinando pela empresa, que é o responsável lá pelo cartão CNPJ, ou o sócio administrador que pediu a inscrição tributária da empresa na Receita Estadual ou na Municipal, enfim, quem represente a empresa, não pode colocar esse cara como responsável direto automático já na inscrição do débito na dívida ativa. Não pode, é inconstitucional. Tá bem? Fechou? Então, recapitulando, em tese é possível que exista um codevedor na CDA. Lembra, Maria e mulher, os dois praticam um fato gerador. O que não pode é vincular direta e automaticamente. Eventualmente, a gente pode ter fatos que determinem a responsabilidade, questão de nota de rodapé, não é o que normalmente acontece, e de toda forma, não se pode vincular o sócio sem um devido processo. Fechou? Vamos dar um passo adiante e vamos tratar agora do redirecionamento. Eu cheguei na vara e aí, lá mais de 20 anos, tô meio saudosista hoje, né? Mais de 20 anos atrás. E aí vamos ver os redirecionamentos que eu tinha estudado, né? Para finalidades teóricas, né? Finalidades, né, meramente concurseiras. E eu não tinha noção do que era verdadeiramente um redirecionamento. Redirecionamento da execução fiscal nada mais é que uma decisão interlocutória, uma decisão que o juiz adota no curso da execução para prover sobre um determinado pedido. Lembram lá do dever de fundamentação que a gente falou no início? Pois é. Então, é uma decisão interlocutória no curso da execução. Então imagina só, a execução está caminhando para cá. Agora ela vai começar a caminhar para cá. O juiz redireciona, dá um novo caminho. Por que um novo caminho? Porque eu vou incluir um novo patrimônio, uma nova pessoa, um suposto codevedor no polo passivo da execução. Por isso eu vou parar de caminhar em direção do patrimônio da sociedade e vou começar a caminhar em direção do patrimônio deste eventual codevedor. E por que ele é um codevedor? Por que ele está sendo incluído na execução fiscal? Bom, a decisão de redirecionamento vai se reportar a um pedido de redirecionamento que, por sua vez, tem que ter uma o quê? Uma causa de pedir. Tá, Thiago, e quais são as causas de pedir do pedido de redirecionamento? Bom, aí são várias. São várias as causas de pedir possíveis para fins do redirecionamento. E vale lembrar que o artigo 4º da nossa Lei de Execuções traz lá uma série de causas de pedir possíveis. Vou dar alguns exemplos. Estávamos lá com a execução caminhando em face do devedor João. O devedor João foi citado, estava tramitando, buscando bem, se esbajude, aquela coisa, imparabilidade. Morreu o João. O que a Fazenda faz? Pede o redirecionamento em face do espólio. O espólio do João é quem responde pelos débitos deixados pelo devedor que havia sido citado na execução fiscal, citado, claro, antes de falecer. Outra situação, sucessão ou reorganização empresarial. Bom, hoje mesmo estava olhando um caso assim, a empresa adquiriu, absorveu outra empresa por questão de créditos que a outra empresa, né, tinha. Bom, era uma situação em que a gente está incorporando uma empresa que vai ser sucedida na empresa incorporadora. Claro, lá eles estavam buscando créditos que essa sucedida, né, que foi extinta pela incorporação. A sucessora incorporou a sucedida e para utilizar esses créditos em compensações. Isso no polo lá buscando benefícios, mas tem também os débitos. Bom, e aí, como é que funciona? Por reorganização societária, a sucessora que incorporou a sucedida ou que comprou, né, de qualquer outra maneira o estabelecimento, comprou o modelo de negócio. Tive um caso
Tive um caso muito curioso. Depois eu chequei com uma grande autoridade tributária no Brasil e ela confirmou que estava certo. O business da empresa não era um estabelecimento no sentido de uma sala comercial, de uma loja, uma fábrica, uma qualquer coisa desse tipo, digamos assim, no mercado offline, né? O business da empresa, o que era o business da empresa? O core business da empresa era um banco de dados gerenciado por um software no qual estava lá uma carteira de clientes que vertia em proveito da sociedade uma determinada mensalidade em troca de um determinado uso de algum tipo de serviço que a empresa, né, detentora desse banco de dados, desses contratos, ela prestava. Então havia uma relação contratual entre milhares de clientes que pagavam uma determinada mensalidade para que a empresa prestasse, eventualmente, um determinado serviço. O que era o core business da empresa? Era uma espécie de intermediação, né, de serviços de terceiro, ela custeava serviços de terceiros em face dos seus, em proveito dos seus contratantes, né, dos seus parceiros negociais, mas isso tudo para dizer que a grande questão era o negócio da empresa era aquele banco de dados, era aquele software. Então veja só, não precisava para funcionar a empresa ter uma sala. Ah, eu comprei o estabelecimento, comprei os naming rights daquela loja, né, daquele business, daquela atividade. Não, não, não. A empresa sucessora, o que ela fez? Ela comprou lá o banco de dados e se estabeleceu num outro lugar e teve sucessão tributária. Então vejam só, quando tem uma aquisição do modelo de negócio, quando eu compro o modelo do negócio, né, lá em Lajada, cidade de onde eu sou natural, tinha uma esquina, quando eu era criança, vivia lá comprando coisa, ferragem, comprando rolamento, fazer carrinho de rolimã, comprar prego, parafuso, porca, todas essas coisas eu comprava numa ferragem. E aí era uma ferragem numa esquina, lá no centro da cidade. Eu ia caminhando lá na ferragem, comprava os materiais. Bom, se estabelece lá, naquele mesmo local, uma sociedade que absorve aquele modelo de negócio, que absorve, que se utiliza daquela carteira de clientes. Eu era até menor de idade, mas eu era cliente lá. Se ela se utiliza daquela potencialidade de gerar negócios daquela empresa que porventura pode ser extinta, essa adquirente do modelo de negócio responde por sucessão tributária. Sucessão tributária. Bom, então a sucessão tributária é uma causa de pedir possível para o redirecionamento. Não é ainda a situação mais comum, a gente vai falar ainda do redirecionamento por dissolução irregular. Mas a gente tem então possibilidade de responder à sucessora que foi ou incorporada ou que ela comprou o modelo de negócio da devedora original extinta. Tá bem? Deixa eu só fechar aqui o áudio, pessoal. Vamos deixar o áudiozinho fechado agora para não me desconcentrar aí, por gentileza, tá? Bom, além disso, nós temos a possibilidade de uma responsabilidade de terceiro com base num redirecionamento, dentro de um redirecionamento, ou seja, uma questão incidental dentro da execução, quando temos uma responsabilidade, uma espécie de punição. Lá no artigo 134 do CTN, eventualmente nós temos a possibilidade do gestor de bens de terceiros que tem a possibilidade de pagar os débitos gerados pelo terceiro, quando, né, o tabelião deve receber determinada quantia, por exemplo, lá do ITBI, e deve pagar aquele ITBI. Se ele não fizer este pagamento, ele é punido. Ele é punido pela responsabilidade pelo débito desse ITBI que ele não pagou. Então, em Porto Alegre aconteceu um caso assim bem rumoroso uns anos atrás. Funcionário do tabelião, não era o próprio tabelião, mas o funcionário do tabelião, depois até morreu o funcionário do tabelião.
funcionário do tabelião recebia o dinheiro, dizia que pagava, não pagava. Responsabilidade tributária aqui punitiva, 134. E além da responsabilidade pessoal do 135, tão famoso 135, que é justamente aquela traquinagem. Ô meu, vamos fazer uma outra coisa, se a sociedade de comércio não está dando, vamos importar alguma coisa. Ah, mas quem sabe a gente importa cigarro eletrônico que está dando dinheiro. Além de violar o contrato, viola a lei, uma atividade ilícita. Bom, eu e meu sócio, traquinando essa violação da lei, vamos responder pelos débitos tributários originados dessa atividade que nós resolvemos praticar. Nós resolvemos praticar uma atividade ilícita ou uma atividade que violou o contrato. Os débitos tributários originados nessa atividade ilícita são débitos de responsabilidade pessoal do sócio. É uma coisa que muito pouca gente também se atenta. E essa situação acabou por ser também equiparada à dissolução irregular. Nós temos ainda a responsabilidade por grupo econômico, vamos voltar a falar dela depois lá no IDPJ. Bom, e a responsabilidade por dissolução irregular? Eu falei que ela foi puxada para dentro do 135. Eu não concordo muito, mas o STJ já bateu o martelo, a minha opinião não importa, o que importa é o que o STJ definiu de forma vinculante. Bom, então, como é que funciona, Tiago, a responsabilidade por dissolução irregular? A gente viu que o artigo 4º da nossa lei de execuções permite que o juiz redirecione o processo mediante um pedido, mediante uma determinada causa de pedido. Bom, a situação mais frequente no judiciário é a execução fiscal frustrada por dissolução irregular. Tiago, que diabo é isso, dissolução irregular? É aquela situação em que a empresa está indo a pique, está indo mal, está com pouco dinheiro ou sem dinheiro, os sócios resolvem se dispersar, resolvem fechar o estabelecimento. Lembra aquela, eu sempre fico imaginando aquela cortina, aquela porta-cortina que é uma coisa de ferro, assim, que vai descendo, né, vai desenrolando, aquela porta-cortina de ferro, assim, então desce aquilo ali, fechou o cadeado embaixo, está dissolvida a empresa. Talvez tivesse algum bem ainda remanescente, cada um pega alguma coisa, ou se não tem nada, simplesmente fecha e encerra a atividade, entrega o ponto para a imobiliária ou coisa do tipo. Bom, é uma situação que na prática se equiparou a uma violação de lei. Tá, Thiago, mas como é que funciona na prática isso aí? Na dissolução irregular, a gente tem esse tipo de atividade, né, esse tipo de ato do sócio, mas a gente tem prova disso? Não, a gente não tem prova disso. A gente tem prova que o sócio resolveu distrair bens e entregar o estabelecimento. A gente tem certeza de que eles resolveram burlar a lei societária? Não, a gente não tem prova disso. O que a gente tem é uma presunção. Aí começa a complicar todo o arcabouço aqui da arrumação, né, das bases normativas da responsabilidade de terceiros aqui na execução fiscal. Porque isso é a maior parte dos casos. E a gente pressupõe que aconteceu aquele tipo de baixou a cortina de ferro. A gente pressupõe isso por quê? Porque o oficial de justiça vai nesse local onde deveria estar funcionando a nossa executada e percebe que lá não está mais a executada. Então, vamos fazer agora de trás para frente. Eu determino uma citação ou uma penhora por oficial de justiça, o oficial de justiça vai lá no estabelecimento e percebe que a empresa não está mais funcionando no seu estabelecimento, no seu domicílio fiscal, que é aquele eleito, que é aquele que está na inicial da execução fiscal, que é aquele que está na certidão de dívida ativa. Muito bem, então o que eu tenho é uma constatação pelo oficial de justiça, e a gente vai lembrar, a súmula 113 do TRF da 4ª Região exige diligência do oficial de justiça. E bom, o oficial de justiça ela foi lá, não está mais funcionando. Pressuponho que houve uma dissolução irregular.
A súmula 435 do STJ diz que se presume a dissolução irregular da empresa, não bem com essas palavras, que não é encontrada no seu domicílio fiscal. A gente presume. O que a presunção gera no direito? A presunção gera uma inversão do ônus da prova. A presunção gera uma inversão do ônus da prova no sentido de que o outro é que tem que provar que não houve uma dissolução irregular. Estou falando que a coisa está complicando na arrumação das bases normativas da responsabilidade de terceiros na execução fiscal. Estou falando que complica mesmo. É uma coisa estranha. Mas é assim que funciona. Estou ensinando a missa conforme o STJ estabeleceu a liturgia. Então, foi ao oficial de justiça, constatou que não está funcionando a empresa, ele certifica, o juiz vira para a fazenda. E aí? E agora? E agora? Lá na vara tinha um despacho tradicionalíssimo de décadas sobre o prosseguimento de o credor. E aí? Sobre o prosseguimento de o que tu vai fazer? Não vem com essas palavras, mas o que tu vai fazer? O que se faz agora? O juiz sabe o que faz, mas a fazenda é o senhor da execução. Então, ele que tem que tomar as atitudes. E aí, o que faz? Bom, excelência, não localizada a empresa no seu domicílio fiscal, presume-se dissolvida irregularmente, e isso, nos termos da súmula 435 do STJ, legitima o redirecionamento por dissolução irregular. Solicito, requeiro, promovo a citação do sócio administrador da sociedade devedor da executada. E aí o juiz olha, tem uma série de coisas a considerar, vou fazer um resumo bem simplista, meio grosseiro aqui, né? Tem muitas situações a considerar, tem muitos repetitivos a considerar aqui, mas o juiz, utilizando desse arcabouço, jurisprudência vinculante, portanto, vai olhar e vai, olha, realmente, tem um indício de dissolução irregular, a gente presume que tenha havido uma dissolução irregular, a súmula 435 determina o redirecionamento e eu acolho o pedido, defiro o redirecionamento e determino a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução. E cite-se para pagamento ou garantia da execução. É assim que funciona. É assim que funciona. E me veio uma pergunta. Mas, Thiago, será que precisaria ter contraditório prévio à efetivação do redirecionamento? O que vocês acham? O que vocês acham? Tá? Infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas, para debates nessa aula, tá? Mas pensem consigo. Será que não tinha que ter um direito a contraditório prévio? Não. A empresa, ela tá funcionando num outro local. E tá aqui o local. Tá aqui. Esqueci de registrar. Aconteceu muito recentemente. Ou aconteceu alguma outra coisa relevante que afastaria a tal da presunção. Bom, o fato é que, idealmente, me parece muito útil o contraditório prévio. No entanto, o STJ fez esta arrumação do trâmite da responsabilidade dispensando esse contraditório prévio. Tá, mas como é que funciona então, Thiago? Como é que o sócio que vai ser citado, tu disse, vai deferir o redirecionamento. O cristão vai para o polo passivo da execução. E aí, ele é citado, eu disse, para pagar ou garantir a execução. Tá, é a primeira... Olha só. A primeira... Ai, desculpa, pessoal. A primeira notícia que o sócio recebe é uma carta de citação. Ele recebeu uma carta de citação que não explica muito pouco, tá? Explica muito pouco. Ele tem dificuldade até para entender. Ele tem um prazo de 5 dias úteis para correr e fazer uma série de atos aí, talvez procurar aí um dos colegas para buscar entender o que está acontecendo. E se deixou passar os 5 dias e não falou nada, milagre do aparecimento do executado. Milagre do aparecimento. Que diabo é esse, Thiago?
se esbajude nele, ele silenciou, né? Citado, não pagou, não garantiu a execução. É se esbajude nele e vai amanhecer com as contas bancárias bloqueadas. E aí então, se aquela carta talvez ele não deu muita bola, não chegou efetivamente às mãos dele, a gente não vai entrar aqui em nulidades da citação, mas vamos imaginar que teve uma citação boa. E aí, fato seguinte, uma citação boa, mas ele não tomou contato efetivamente com o processo. Ele vai tomar contato através de um bloqueio se esbajude. E ele vai lá no banco, tem uma ordem do juiz a tal vara, do tal processo, que determinou o bloqueio. Tá aqui o extratinho, te vira. É muito estranho isso tudo, mas é assim que funciona. Uma vez eu contratei um prestador de serviços e misteriosamente o cara começou a atrasar e o trabalho dele, as entregas dele. E disse, chegou lá um dia e ele disse, não sei o que aconteceu, minhas contas bancárias estão bloqueadas, eu tenho que ir atrás para entender o que é isso aqui e tal. Olha, recomendo não fazer negócio com quebrado, com quem está devendo para o fisco. Talvez fosse até uma reclamatória trabalhista, não sei, também não quero saber. Mas o cara tomou um bloqueio de valores nas contas bancárias e dali é uma enxurrada de problema, inclusive para mim que era cliente. Inclusive para mim que era cliente. Então o que é o milagre do aparecimento do executado? O cara tem bloqueio, se esbajude e corre para buscar entender. Ele vai buscar um dos colegas, vai ligar para a vara, vai no contador dele, ele vai tentar dar algum tipo de solução. Teria que dar uma aula de gestão do passivo aqui para organizar essas ideias, tá? Mas na prática, fundamentalmente, a gente não tem essa exigência de contraditório prévio e daí que ele vai ter que explicar isso tudo depois. E não sou eu que estou dizendo, tá? Não estou inventando nada, que eu só ensino o que o STJ determina. Não é nem aqui jurisprudência, né? Jurisprudência importante, não, é jurisprudência cogente, repetitivo, tá? Vou botar no materialzinho de apoio para vocês. Repetitivo, precedente obrigatório. Precisa que a defesa seja feita nos embargos de devedor. Ou seja, contraditório diferido. Então, olha só, aí começa a fechar a coisa. Presumo dissolvida irregularmente a sociedade, o sócio responde, súmula 435, e o sócio vai ter que ir para os embargos. Vejam só, para os embargos. Por quê, Thiago? Porque ele foi citado para pagar ou garantir a execução. Em garantindo a execução, ele tem acesso à defesa através de embargos. Eu gravei uma vez um curso inteiro sobre exceção de presecutividade e eu mostrei algumas pequenas lacunas, algumas pequenas aparentes contradições nos repetitivos que às vezes a gente parece poder utilizar da exceção de presecutividade a este propósito. Eu sou um apaixonado pela exceção de presecutividade, eu acho que a ampla defesa tem que ser cada vez mais ampliada mesmo, né? E daí que a gente tem que buscar efetivar a ampla defesa e a exceção de presecutividade é um dos instrumentos e os limites dela estão sendo desafiados aí pela própria jurisprudência. Muito bem. Então a gente viu que aí uma presunção, redirecionamento e depois um contraditório, uma defesa num momento posterior de ferida. Bom, eu falei que este pedido e esta decisão de redirecionamento, eles precisam observar uma série de precedentes obrigatórios, precedentes vinculantes. Tiago, vamos ver alguns exemplos? Vamos ver. Precedente vinculante, esses dois aqui são fundamentais. Recomendo, anotem esses dois, vão atrás. Esses dois são determinantes, porque eles reescreveram, afinal de contas, a perguntinha que eu coloquei aqui no nosso item, nossos bullet points. Quem é que responde? Essa é a pergunta respondida pelos temas. Anotem aí. 962
e 981 do STJ. Quem é que responde? O STJ fixou, e eu digo aqui fixou porque é cogente. Bom, tem uma série de aspectos, mas eu vou resumir aqui para vocês. Não responde aquele sócio que se retirou formalmente da sociedade sem dar causa à dissolução da sociedade. No sentido de que eu saio da sociedade, cedo as minhas cotas ou para um atual sócio ou para um sócio ingressante. Estas cotas então serão de outra pessoa. Eu saio da sociedade, recebo os meus haveres e a sociedade continua. A sociedade vai andando mais 1 ano, 2 anos, 3 anos e depois, sem ter contemporaneidade, sem ter vinculação, sem ser uma decorrência da minha retirada, a sociedade se dissolve regularmente. Então vejam só, tem um descolamento destas duas situações, desses dois fatos. O sócio se retirou e a sociedade posteriormente se dissolveu. Quando eu tenho esse descolamento, esse sócio retirante não responde. Tá, Thiago, então quem é que responde? Também em mais uma visão resumida aqui, quem responde é o sócio ou administrador não sócio, que às vezes tem um administrador contratado, né? Ou o administrador, então, lato sensu, tá? Quem responde é o administrador ou o sócio administrador do momento da dissolução. Isso é muito lógico. Isso é muito lógico. Porque responde aquele sócio que resolveu, que deliberou, que entabulou com os outros sócios ou com outro administrador. Vamos fechar as portas? Vamos encerrar? Tá demais já, não tem salvação. Vamos entregar o ponto. Vamos, fica com isso, fica com aquilo e tá bem assim. Aquele sócio que deliberou pela dissolução, aquele é o sócio que responde. Fechou? Esse é o sócio que responde. Tem mais outras situações, mas a gente não tem tempo suficiente para analisar tudo isso aí, tá? Programei uma aula de 1 horinha, já estamos com 37 minutos. Bom, adiante. Eu já dei uma pinceladinha lá no IDPJ, tá? Quando é necessário ou quando é indispensável ou quando é dispensável o IDPJ na execução fiscal? Eu fiz um post no Insta para chamar para nossa live, nossa aula aqui do Zoom, e deixa eu ver só exatamente 12h32, 12h30, isso. Para dizer como esse é um tema quente, é um tema realmente em aberto. Tá? A questão do IDPJ, quando precisa, quando não precisa. O TST vem exigindo IDPJ para a corresponsabilização de sócio da reclamada, o TST, certo? A empresa estava continuando aqui, e aí se dissolveu, aconteceu alguma coisa, o reclamante não recebeu. Bom, para o sócio da reclamada responder, precisa IDPJ. Achei 3 precedentes do TST. Bom, essa situação está em aberto no Supremo no tema 1232 da repercussão geral. Tema 1232. Nesse tema, o ministro Toffoli é o relator e ele já votou exigindo IDPJ. Tá? Estava em sessão virtual, mas houve pedido de destaque, né, que não precisa ter motivação, e o pedido de destaque tira o processo do virtual e leva para a sessão presencial. E aí então a gente aguarda uma decisão do Supremo em sessão presencial sobre a exigência ou não do IDPJ para fins de corresponsabilização de terceiro.
Em aberto também, por quê? Porque no tema 1209 do STJ, o STJ vai dizer: precisa IDPJ na matéria tributária, execução fiscal, redirecionamento, para quais causas de pedir? No redirecionamento por dissolução irregular, por sucessão empresarial, por aquisição do modelo de negócio. Quando nós teremos exigência de IDPJ? Grupo econômico são situações que estão em aberto na matéria tributária no tema repetitivo 1209. No tema 1210, o STJ vai se debruçar mais ou menos sobre essas mesmas questões, mas lá no cível, tá? No tributário é o 1209. Bom, mas o que a gente já sabe até agora? A gente viu que nas cortes superiores nós temos ainda como uma terra movediça. Bom, aí nas cortes de apelação nós temos uma divergência. O TF da terceira região exige IDPJ e acabou de ser negado seguimento ao recurso especial nesse caso aqui. O TF da terceira região exige IDPJ e exige IDPJ mesmo na dissolução irregular. Foi um IDPJ suscitado pela própria Fazenda, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, foi buscar lã e saiu tosqueado, porque eles queriam garantir que não seria necessário IDPJ para afastar as dúvidas, e o tribunal disse exatamente o contrário que eles esperavam, que precisava IDPJ. Posição do TRF3, num IRDR, ou seja, vinculante lá na terceira região. TRF4, súmula 112, dispensa o IDPJ na dissolução irregular. TRF4 dispensa o IDPJ quando a causa de pedir do redirecionamento, da corresponsabilização, for dissolução irregular. Súmula 112. Portanto, nós temos uma divergência entre o TRF3 e o TRF4. Eu estou mais ligado aqui à esfera federal. Eu lembro que o TJ do Paraná também tem não sei se é um IAC, um IRDR, a propósito disso também. Agora não lembro exatamente de memória. Mas, vejam só, é uma matéria que ainda está nebulosa aqui nos tribunais. Tá, Thiago. E o grupo econômico, como é que funciona? Bom, grupo econômico, a responsabilidade das empresas do grupo econômico, ou a corresponsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo, está prevista em lei ordinária, Lei 8.212, artigo 30. Bom, Thiago, lei ordinária para tratar de responsabilidade, crédito tributário, não pode. Bom, não pode. Mas, vejam só, em geral, quando a causa de pedir com base em grupo econômico, nós temos uma associação de outras causas de pedir. Ih, Thiago, tá ficando difícil. Segura, para a gente fechar com chave de ouro. Esta associação geralmente tem abuso da personalidade jurídica, nós temos como uma atividade abusiva da personalidade sucessões tributárias, dissoluções irregulares e outros tipos de fraudes, fraudes documentais, fraudes intelectuais, enfim, temos um complexo ambiente com múltiplos atos fraudulentos ou abusivos, que por si só são atos ilegais. Tá, em resumo, Tiago, como é que fica? Bom, como vocês viram, é uma questão que está em aberto. Eu, particularmente, me filio à corrente, que inclusive tem coro no STJ, no sentido de que a responsabilidade das demais empresas do mesmo grupo econômico, né, quando tem alegação de abuso da personalidade jurídica, esta responsabilidade exige IDPJ.
Tem outras correntes, tem corrente inclusive no STJ dispensando. Como eu disse, está em aberto no repetitivo, certo? Mas a gente tem correntes, inclusive no próprio STJ, exigindo o IDPJ. Eu, particularmente, me associo a essa corrente até porque ela melhor garante a ampla defesa. Tá bem? Então a gente tem no grupo econômico, que é um tema que agita muitos tipos de fatos, normalmente, né? Nós temos aqui, na minha opinião, a exigência de IDPJ, mas temos que aguardar ainda o posicionamento das cortes superiores. Bom, a dica bônus aqui para a gente fechar com chave de ouro, realmente, é a responsabilidade no caso de ME e EPP. Por quê? Porque a Lei Complementar 123, artigo 9º, parágrafo 5º, que eu vou deixar no material de apoio para vocês, Lei Complementar 123, artigo 9º, parágrafo 5º, portanto, é uma lei complementar, o requisito de lei complementar foi, check, atendido. Nós temos lá, olha só, parágrafo 5º, a solicitação de baixa da pessoa jurídica. Baixei o contrato lá na junta comercial. Olha aí, segura. Importa responsabilidade solidária dos sócios. Olha só. A baixa da pessoa jurídica importa, causa, né? Responsabilidade solidária dos sócios e dos administradores. Então vejam só, não é nem só do administrador, é dos sócios. Do sócio que não é administrador. O caso do sócio que é um sócio investidor, abri lá com meu pai uma lava-jato e ele que é o que toca o negócio, eu botei lá 5 mil reais. Ele baixou a sociedade havendo débitos, responsabilidade do sócio que não é administrador. É uma questão que agita muitos assuntos, né? Mas, de toda forma, nós temos aí o cumprimento, né, do requisito formal, tá bem? São esses os apontamentos que eu queria tratar com vocês. Nós teríamos ainda muito mais aprofundamentos, ainda tem uns minutinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder. Fechar aqui meu arquivinho do Word, que eu vou compartilhar com vocês mais adiante, tá? Para colocar também no nosso canal lá esta aula. Deixa eu só maximizar isso aqui, que agora está meio... Como é que não tá? Ah, agora aumentou. Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha registrada aqui no chat. Vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez tenha... Execução fiscal já prescrita. Olha só. Inverte a aplicação do princípio da causalidade em favor da fazenda. Caberia honorários nesse tipo de situação? Olha só, pessoal. Quando é prescrição intercorrente, a Corte Especial do STJ já fixou, e agora eu não lembro de cor o repetitivo, mas a Corte Especial do STJ diz que não tem honorários quando é prescrição intercorrente. Quando é prescrição para o redirecionamento, que é uma outra, digamos assim, é uma prescrição intercorrente qualificada, diferenciada. Quando tem esta outra prescrição, que é a prescrição para o redirecionamento, e aqui o tema é o 444, eventualmente haveria margem para a responsabilização da fazenda. Mas é uma questão que está em aberto. Eu digo eventualmente porque não me ocorre agora julgado específico sobre isso. E eventualmente por quê? Porque quando na prescrição intercorrente é o executado que deu causa ao não pagamento, à não satisfação do crédito exequendo, né, porque ele não tinha bens, porque ele fugiu, porque não tinha nada, porque teve, enfim, problemas na execução, a responsabilidade, digamos assim, é dele, ele que deu causa à execução. Na prescrição para o redirecionamento, o que nós temos é uma, digamos assim, demora da fazenda em promover o redirecionamento. Então, eventualmente, seria caso aqui para honorários.
certo? Uma questão em aberto. Vocês coloquem também lá depois nos comentários o que pensam sobre isso. Pode o físico responsabilizar o espólio por dívidas de um bem? A Denise, que é aluna lá do TAR. Por dívidas de um bem que sequer está no inventário e tampouco registrado em nome do falecido, só tem o IPTU em nome do falecido? Olha, se tem o IPTU em nome do falecido, é um indício, né, de que ele é devedor, é sujeito passivo desse tributo, certo? Sendo devedor do tributo, este tributo pode ser cobrado em face do espólio. Digamos assim, com base só no que tem no exemplo. Cobrado em face do espólio. E como é que eu posso cobrar? Eu respondi hoje mesmo no Insta uma pergunta disso aí. Como é que eu cobro em face do espólio? Eu cobro fazendo uma penhora que pode ser feita num bem do espólio. Mas por que, Tiago? Porque a execução fiscal não se submete a outros processos. A execução fiscal não se submete a concursos de credores, falência. Não se submete a inventário, como é o caso aqui do espólio. Por quê? Porque ela funciona por si só. Ela é para ser potente por si só. Daí que, eventualmente, eu posso fazer a penhora de um bem que é do espólio. E que responde pelos débitos do contribuinte falecido. Tá bem? Essa é a regra geral da execução fiscal, da cobrança tributária. Claro, o espólio representado pelo inventariante tem toda a legitimidade para discutir acerca de eventual problema que há nesta sujeição passiva. Não, o falecido não era devedor disso aqui, ele era locatário. A fazenda municipal errou. Quem é o devedor é o proprietário e não o locatário. Ok, é uma discussão que o espólio pode travar no ambiente próprio, seja na via administrativa, seja na via judicial, discutindo essa sujeição passiva. Mas, de acordo com o que está descrito no exemplo, o espólio responderia. Tá bom? Pessoal, já está acabando a minha voz aqui. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou abrir uma caixinha no Insta, tá? Vou abrir uma caixinha lá nos meus stories. Eu peço a gentileza de registrarem as dúvidas na caixinha, tá? E eu trato de responder todas as dúvidas que ficaram e que vocês registram na caixinha, tá? Ou eu gravo um storyzinho, ou eu escrevo à mão, enfim, dou um jeito de atender as dúvidas, tá? Mas venceu o meu tempo, venceu a minha voz aqui e venceu o tempo que eu tinha reservado para a nossa aula de 1 hora, tá bom? Peço compreensão de vocês aqui com relação ao chat, tá bom? Deixa eu fazer um storyzinho aqui. Tem muitos alunos do TAR aí presentes, o Lucas, o Williams, eu nem cumprimentei todo mundo, mas é que era muita matéria. A Ana, a Lúcia também. Tava falando hoje, né, com a Ana Lúcia no direct, né, Ana? Deixa eu fazer aqui só fazer uma fotinho registrando aqui o sucesso da nossa aula. Aí, podem me marcar aí também que eu reposto depois. Pessoal, quero agradecer então a companhia de todos vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma maneira aí. Mais adiante, vai lá pro canal e também o material de apoio para vocês, tá bom? Abração, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau.